Som. Queridos, graça e paz, bom dia. Estou um pouco rouco aqui, mas vai dar certo em nome de Jesus. Como vocês estão? Todo mundo bem? Então vamos meditar na palavra viva de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Livro de Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 16. O tema dessa ministração é sobre a volta de Jesus. O título da mensagem é A Missão da Noiva. E vamos meditar nesse texto 22, 16 de Apocalipse até o 21. A tradução que estarei lendo é NAA. Assim diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testemunho, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Espírito Santo, quanta graça nós recebemos por causa de Jesus. Somos pecadores e recebemos uma graça tão grande. O Senhor nos fez promessas, o Senhor nos mostrou o que há de acontecer para trazer esperança para a tua igreja, para trazer esperança para a tua noiva que o Senhor venceu. Obrigado, Espírito Santo, por nos manter de geração em geração. Obrigado, Pai, em Cristo Jesus, por manter a tua igreja viva, a tua igreja com olhos abertos, vigiando, se santificando, se purificando, se guardando, se santificando. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, pelas promessas da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra permanece a mesma para sempre. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela purificação das nossas iniquidades. Obrigado, precioso Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pois sem a tua presença nós não somos nada. Obrigado, Pai, por tanta graça e pelas suas misericórdias que são inesgotáveis. Obrigado, Deus. O que seria de nós sem o Senhor? Amém e amém. O pano de fundo dessa mensagem vai ser sobre a festa de casamento, sobre o casamento, essa instituição que é sagrada. O casamento não é uma instituição criada pelo Estado. O casamento não é uma instituição criada pelo homem. Ela é uma instituição divina. Nós vemos isso no texto bíblico. E aqui nós vemos esse pano de fundo. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo anseia pela volta de Jesus. A igreja, ela deve ansiar pela volta de Jesus. A volta de Cristo é
o ápice do cumprimento das profecias. O segundo retorno do Filho de Deus, com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus. E João, um dos discípulos de Jesus, foi quem recebe essa revelação por volta do ano 96 depois de Cristo, exilado numa ilha chamada Patmos. João foi exilado por Titus Flávios Domitianos, que era o imperador romano da época. O imperador Domiciano, ele governou de 81 depois de Cristo até o ano de 96 depois de Cristo, que foi justamente o ano da sua morte. Ele que era filho do imperador Vespasiano. E isso não está na Bíblia, mas as tradições cristãs antigas dizem que o imperador tentou assassinar João. Uma perseguição houve contra a igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre foi pressionada pelo mundo, por esse sistema. E João foi exilado na ilha de Patmos por causa da perseguição da palavra. Mas antes disso, narra-se que o imperador ordenou que João fosse lançado num tacho de azeite quente. E milagrosamente João escapa. Então ele foi lançado naquela ilha, e nessa ilha havia animais selvagens, havia animais peçonhentos, e João ali recebe essa revelação no livro do Apocalipse. Algumas pessoas têm medo desse livro, porque esse livro vai falar sobre as pragas, a ira de Deus que será derramada sobre a humanidade. Mas o livro do Apocalipse, ele traz esperança para a igreja, porque ele revela que Jesus venceu. O livro do Apocalipse não é sobre o anticristo, o livro do Apocalipse não é sobre a besta, é sobre Jesus, é sobre a vitória do Cordeiro, sobre os poderes das trevas. É a vitória do Cordeiro sobre a morte e sobre o inferno. O livro do Apocalipse fala sobre a vitória do Filho de Deus, aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Isso mostra o triunfo de Cristo sobre os poderes das trevas, sobre Satanás. E no final vai mostrar o Cordeiro de Deus lançando no inferno, no Hades eterno, no Guiena, como diz na teologia, lançando no lago de fogo o Satanás e seus demônios, mostrando um Jesus que realmente venceu. Mas aqui nós vemos esse contexto de casamento, esse contexto onde o Espírito e a noiva, que a igreja dizem vem, o noivo aqui é Cristo. Eu acho interessante o tanto que Deus preza pelo casamento, porque no livro de Gênesis a Bíblia começa com um casamento. O primeiro Adão, ele se casa, né? Deus cria o homem, posteriormente cria a mulher. Acontece o primeiro casamento. Depois, quando Jesus inicia seu ministério, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. E a Bíblia termina a história da humanidade com uma festa de casamento entre a igreja e Jesus. O primeiro casal falha no Éden, mas o segundo casal não falhará, por causa da vitória de Jesus. E eu acho interessante, fazendo um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, entre o primeiro casamento e o segundo casamento que acontecerá, para que para que a mulher fosse formada, Deus utilizou a matéria-prima do homem. Deus não usou uma outra espécie de material para formar a mulher. E o texto bíblico usado em Gênesis capítulo 2 vai falar que Deus tira uma costela do homem para formar a mulher. Antes disso, Deus faz com que o homem caia num sono profundo. E a palavra para sono profundo ali, no hebraico, é tardamar, que essa palavra também tem o sentido e o significado simbólico de sono da morte. E essa palavra também, que é traduzida como costela, no hebraico é tselá, só que ela traz um sentido muito mais amplo do que apenas uma costela, mas de uma metade.
A mulher não é inferior ao homem. Ambos foram criados para a glória de Deus. Eles têm a mesma missão, que é glorificar a Deus, que é exaltar o nome do Criador. E nesse primeiro casamento, o homem entra nesse sono profundo. Deus faz a cirurgia, tira ali parte do homem, forma a mulher. Mas no segundo casamento, Jesus teve que dormir o sono da morte, para que do lado dele a igreja fosse formada. Quando o soldado romano fura o lado de Jesus, sangue e água fluem. Um rio de misericórdia flui então para formar uma nova humanidade. Por isso João em seu evangelho vai dizer: no princípio era a palavra. A vinda de Cristo inaugura a nova Gênese, uma nova humanidade é formada a partir de Cristo. Por isso a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma nova criação. Sangue e água trazem uma simbologia muito interessante. Sangue fala sobre remissão de pecados. Sangue fala sobre purificação de pecados. A igreja é purificada por meio do sangue de Jesus. A água, ela traz a simbologia de novo nascimento, de regeneração. Queridos, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, você precisa ser regenerado. Não basta ser um cristão nominal, não basta ser batista. Para entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. E o texto bíblico é interessante, que fala sobre essa noiva que anseia pelo seu noivo. E essa noiva tem uma missão. Eu dividi essa mensagem em 3 pontos. A missão da noiva é, primeiro, aguardar o retorno do noivo. A segunda missão da noiva é anunciar o retorno do noivo. E a terceira missão da noiva é glorificar o noivo. A igreja, ela tem que aguardar o noivo, tem uma missão para ela. Ela tem que estar preparada para o retorno de Jesus. Eu te faço uma pergunta nessa manhã: você está preparado ou preparada para a volta de Jesus? Você anseia pelo retorno do seu noivo? Você anseia pelo retorno de Jesus? Depois eu vou falar mais na frente sobre esse contexto judaico, porque esse pano de fundo. No primeiro ponto eu vou falar sobre isso, guarde isso. Mas você está preparado para a volta de Jesus? Você está pronto? Se Jesus voltasse agora, você tem convicção de que você está preparado? Preparada? Não basta apenas ser batista. Não basta apenas estar no ministério. É muito mais do que isso, porque nós fazemos cultos automaticamente. Às vezes nós cultuamos com os lábios, mas não cultuamos com o coração. Às vezes nós estamos aqui de forma mecânica, mas a nossa cabeça está lá fora, preocupados com dívidas, preocupados com coisas que nós temos que resolver na segunda, na semana. Nós estamos aqui para cultuar o rei, o noivo. Então, nesse primeiro ponto, a missão da igreja é estar preparada para a volta do noivo. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 10 em diante. Aqui é a parábola das virgens. Essa parábola fala sobre a preparação para o casamento.
Eu vou explicar como que era o casamento judaico para que vocês entendam um pouco desse texto. Mateus 25, versículo 10 diz: E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola, ela é contada por Jesus usando um pano de fundo do casamento judaico. Como que era o casamento judaico? Naquela época, o noivo, quando ele escolhia uma moça para casar, uma mulher para casar, ele ia até a noiva e pagava um dote para o pai da noiva. E dizia para ela: olha, eu vou preparar lugar, me aguarde. E por um ano, ele saía para preparar uma casa, para preparar esse lugar, para que os dois pudessem viver juntos. E quem tinha a função de dizer que o momento havia chegado, quando tudo estava pronto, era o pai da noiva, era o pai da moça. Então, a noiva já estava separada para o casamento, e essa noiva, ela tinha que usar um véu, quando saísse em público. Esse véu representava que ela havia sido preparada, separada para casamento. Isso impedia que outros jovens tentassem cortejá-la. Por isso Jesus diz para nós: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Jesus foi preparar um lugar para nós. Só que cabe a nós, como igreja, estarmos preparados para o retorno de Jesus. Precisamos estar com o véu da santidade, o véu da separação, o véu da santificação, o véu da pureza. Já imaginou se esse noivo retorna e pega uma noiva toda descabelada? Já imaginou se esse noivo retorna e encontra essa noiva envolvida com um outro rapaz? Será que a igreja tem se santificado? Será que você tem se santificado? Eu sei que a palavra é direta e ela tem que ser direta. Será que você tem se separado? Porque a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E Tiago diz que aquele que é amigo do mundo é adúltero. Será que não estamos em adultério espiritual com Jesus? Dizemos que somos noiva de Jesus, mas flertamos com o pecado todos os dias, mas flertamos com o mundo todos os dias? Será que não estamos em adultério espiritual com Ele? Como está o nosso relacionamento com Deus? Estamos preparados? Estamos nos preparando? A parábola fala de um azeite reserva que tinha que se levar. Como que está a nossa vida de oração? Nós estamos em período de férias, mas não podemos tirar férias de oração. Satanás não tira férias. Não podemos deixar a palavra de Deus, nós temos que estar nos preparando a cada dia. Porque, queridos, a porta vai se fechar. E uma vez que a porta se fechava na festa de casamento, quem entrou, entrou, quem não entrou, fica de fora. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque Jesus quer que você entre. Jesus não quer que você fique de fora. Jesus quer que você esteja lá na festa, na boda do Cordeiro. E a festa de casamento dos judeus durava 7 dias. Por isso você vai ver que em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, o vinho acaba. Porque já imaginou você bancar todas as pessoas durante 7 dias? Por isso, nas bodas do Cordeiro, Jesus arrebata a igreja fica 7 anos nas bodas no céu. Queridos, se preparem. Porque não vai adiantar chegar e dizer: Senhor, abre a porta. Senhor, eu ouvi a palavra.
Senhor, eu congreguei na igreja batista. Isso não é pré-requisito, queridos. Você tem que estar preparado, você tem que estar preparada. Você é noiva, você já foi preparado e separado para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo arde em ciúmes por nós, porque Ele não te aceita dividir com ninguém. Você é de Jesus. Você precisa viver de maneira que esteja se preparando. Você precisa estar puro e pura. Tem que haver esse cuidado, porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Já pensou se o noivo chega e nos pega despreparados? Nós esperamos e ansiamos por tantas coisas, mas parece que nós não estamos ansiando pela volta de Jesus. Estamos preocupados tanto com as coisas da terra, que nos esquecemos das coisas celestiais. Nos esquecemos da glória de Deus. Queridos, há uma glória eterna nos esperando, e nós ficamos perdendo tempo com o brilho passageiro das coisas desse mundo. Vai ser uma glória eterna, uma glória que não tem fim, um desfrute eterno da presença de Deus, da presença do Cordeiro, onde a justiça e a misericórdia fluirão para sempre como rios naquela cidade. Há coisas maiores nos esperando, há coisas imensas, coisas eternas. Não troque a glória de Deus pela glória do mundo. Há uma esperança que não tem fim. Se prepare, Jesus está voltando. Então as que estavam preparadas entraram na glória, entraram nas bodas do Cordeiro. Esse segundo ponto, a igreja, ela tem a função, a noiva, ela tem a missão de anunciar a volta de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 12. Nós vamos ler até o 15. A igreja tem a função de anunciar, tem a missão de anunciar a volta de Jesus. Ela tem a missão de se preparar para a volta de Jesus. Ela tem a missão de anunciar a volta de Jesus. Versículo 12 de Apocalipse 22 diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A função da igreja está nesse versículo 12: anunciar a volta de Jesus sem demora. Nós precisamos falar sobre o retorno de Jesus, e nós temos visto cotidianamente o cumprimento das profecias a respeito da volta de Jesus. Nós temos visto a cada dia mais a apostasia profetizada pelos apóstolos, também falada pelo Senhor Jesus, que no fim dos dias o amor de muitos se esfriaria. Se você for olhar continentes, a Europa, o continente europeu que recebe o Evangelho, hoje tem igrejas, templos se tornando em boates na Alemanha, na Holanda, a Inglaterra de John Wesley, entrando num frio espiritual. A apostasia, queridos, está na nossa época.
Estamos vivendo época de apostasia, um abandono consciente da verdade. As pessoas não querem mais ouvir sobre pecado, as pessoas não querem mais ouvir sobre arrependimento, as pessoas não querem ouvir mais sobre a volta de Jesus, elas querem ouvir sobre as promessas dessa terra, elas querem ouvir sobre como se tornar uma versão melhor de si mesmo, mas não querem ouvir sobre arrependimento, sobre santidade. Jesus está voltando, e Ele não voltará dessa vez como um cordeiro manso, Ele voltará como um leão, rugindo em justiça, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele voltará sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A Bíblia diz que os reis da terra procurarão se esconder da presença do cordeiro, só que da presença dele não tem como se esconder. Ele está voltando sem demora. Você que me ouve nessa manhã, você precisa sair daqui com isso na sua mente, no seu coração. Eu vou te dizer, Jesus está voltando. Observe, os sinais estão gritando para nós. As pestes, as doenças, fome, terremotos em vários lugares. O ser humano se tornando a cada dia mais desumano. Jesus está voltando. Pare um pouco de olhar para a sua conta bancária, porque a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. A vida do homem não está na sua conta bancária. Pare um pouco de olhar para os seus problemas, todos temos, mas olhe para Cristo, olhe para o cumprimento das profecias, está diante de nós, a cada dia está se cumprindo a palavra de Deus, só que estamos distraídos, estamos olhando para tudo, menos para a volta de Jesus. Os sinais estão aí. A revolução tecnológica, nós temos a IA, uma inteligência artificial que você não sabe como que isso aprende, você conversa e ela te responde. Já temos IAs que burlaram a ordem dos seus projetantes. Onde vai parar a humanidade? Só que com tanta tecnologia, continuamos desumanos. A corrupção no nosso país. Olha os sinais da volta de Cristo. O apóstolo Paulo escreve dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Guerras, saímos de uma pandemia, a Rússia e a Ucrânia entram numa guerra, e até hoje estão em guerra. O Oriente Médio vive com constantes tensões. Israel, Irã, Síria, e muitas almas estão perecendo, precisando ouvir que Jesus está voltando. Essa mensagem da volta de Jesus te traz medo ou esperança? Tem que trazer esperança para nós. Jesus está voltando para nos buscar. Ele está voltando. Então se prepare. Esteja pronto, pronta. O rei está voltando. O terceiro ponto dessa mensagem: a igreja tem a missão de glorificar o noivo. Apocalipse 19, a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 19, 1 diz: Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
No 3 diz: e disseram pela segunda vez: aleluia. E a sua fumaça sobe para sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. A função da igreja é anunciar a glória do Cordeiro. A função da igreja é falar sobre o Cordeiro de Deus que venceu e prevaleceu. A função da igreja é anunciar a glória que há no nome de Jesus. Foi por essa glória que os apóstolos morreram. Foi por essa glória que eles suportaram perseguições ferrenhas. E é por essa mesma glória que muçulmanos estão se convertendo hoje no Oriente Médio e estão morrendo por causa de Jesus. É por isso que Paulo escreve dizendo que somente pelo Espírito Santo alguém pode dizer que Jesus é Senhor. Porque na época do Império Romano, o imperador era um deus, ele fazia parte do panteão dos deuses romanos, e o cristão não se curvava diante do imperador. E a palavra que eles usavam era a palavra dominus no latim, ou a palavra kyrios no grego, para chamar de Senhor. Só que o cristão não chamava César de Senhor. O cristão chamava Jesus de Senhor. E por isso, Paulo escreve dizendo que somente pelo Espírito Santo alguém pode dizer que Jesus é Senhor. Nós não estamos sendo perseguidos por enquanto. Mas nós estamos chegando em um momento em que a partir de agora você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. Essa geração está muito sensível. Há poucos dias atrás, um humorista foi preso por um show de stand-up. Daqui uns dias pode ser um pastor. E a perseguição vai chegar. E nós precisamos continuar anunciando a glória de Jesus. Anunciando que o Cordeiro de Deus venceu. Anunciando que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Anunciando que Ele é o primeiro e o último. Anunciando que o nome dEle é o nome que está acima de todos os nomes. Anunciando que a glória dEle é uma glória eterna e nunca mais vai se apagar. Anunciando que Ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Anunciando que Ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Anunciando que Ele é a palavra viva, criadora de todas as coisas. Anunciando a glória de Jesus, não a nossa glória, não o nosso brilho, não os nossos dons, não a nossa eloquência, não a nossa teologia, mas a glória de Jesus. É a glória dele, é o nome dele. Nós zelamos tanto pelo nosso nome, mas zelamos muito pouco pelo nome de Jesus. Você gosta de dar o seu nome, emprestar o seu nome para alguém financeiramente, emprestar o seu cartão de crédito? Quem já passou por isso, entregou o seu cartão de crédito para alguém que não pagou? Você deu o seu nome para uma outra pessoa. Jesus deu o nome dele para a igreja. Como você tem usado o nome de Jesus? A glória é do Senhor, queridos. Estou aqui nessa manhã para falar sobre a glória dele, sobre o Cordeiro que venceu, sobre o Cordeiro que está voltando. Esses reis, esses presidentes que estão aí no poder atualmente, eles vão passar, eles vão embora. Existe um trono no céu. O livro do Apocalipse fala que tem um trono, que quem está sentado nesse trono não é o presidente dos Estados Unidos, não é o Vladimir Putin. Quem está sentado nesse trono é o Senhor Deus. E à direita desse trono tem um outro trono,
No Salmo 110 está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem está à destra de Deus é Jesus. Há um trono, há uma cadeira, que está sentado nela todo aquele que tem todo o poder. Não olhe para a glória dos homens, não tenha medo dos homens, eles são passageiros. O que é o homem? O homem é como a relva, o homem é como a neblina da manhã. Por mais que ele tenha autoridade, ele vai passar. Mas eu volto a dizer, a missão da igreja é estar preparada para a volta de Jesus. A missão da igreja é anunciar a volta de Jesus. A missão da noiva é glorificar o noivo. Fique de pé nesse momento, vamos. Gostaria de orar pela sua vida. Essa manhã é uma manhã de concerto. Essa manhã é uma manhã de alerta, uma manhã de consolo, uma manhã de conforto. Querido Pai Celestial, ouvimos a Tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetrou em corações e mentes aqui nessa manhã. Ela penetrou em emoções. Ela separou o puro do impuro. Espírito Santo, que essa palavra, Senhor, venha continuar ecoando em nossos corações e mentes assim que saímos deste culto. Que sejamos uma igreja, Senhor, que não anda distraída, mas que sejamos uma igreja, Senhor, que se separa a cada dia mais. Que sejamos uma noiva que usa o véu da santidade. Que sejamos uma noiva, Senhor, que usa o véu da santificação. Que sejamos uma noiva, Senhor, que usa o véu da consagração, sabendo que nós fomos separados para um casamento com Jesus Cristo. Sabendo que a cada dia mais a volta de Jesus está próxima. Sabendo que a cada dia mais nós temos que estar vigilantes, temos que estar sóbrios, porque Jesus pode chegar em uma hora em que nós não estamos esperando. Nos ajude, Senhor, a ter azeite em reserva. Nos ajude, Senhor, a não perder tempo. Nos ajude, Senhor, a remir o tempo. Nos ajude, Senhor, a ter um coração aquecido pela Tua presença. Senhor, toda frieza em nossos corações retira. Que o fogo do altar do nosso coração esteja, Senhor, aceso, constantemente, aguardando o Teu retorno, Jesus. Senhor, que nada nesse mundo venha ofuscar o brilho da Sua glória. Glória a Deus. Essa manhã eu gostaria de saber